Olá, sou Magno Borges, bolsista do Programa de Capacitação Institucional do CNPq, na coordenação de História da Ciência e Tecnologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins, onde participo da equipe de pesquisa do projeto A Expansão para Dentro, Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II e as associações técnico-científicas no Brasil Oitocentista, coordenado pelo Dr. Pedro Marinho. Entre outros processos correlatos, a pesquisa busca compreender a formação e institucionalização de um campo do saber, a engenharia civil, bem como investigar a organização dos engenheiros civis e as relações profissionais e políticas estabelecidas por eles ao longo da segunda metade do século XIX. Por sinal, no Brasil monárquico, a construção da ideia de nação elaborou-se também pela constituição dos projetos e setores estratégicos da administração imperial. As atividades econômicas atingiram um patamar de destaque e, como consequência, os engenheiros começaram a assumir tarefas importantes nos setores governamentais e em outros setores da sociedade civil, responsáveis pelas obras públicas. Foi neste período, e mais precisamente na segunda metade do século XIX, que a demanda pelo trabalho do engenheiro aumentou consideravelmente, tornando-se uma realidade. Desta maneira, a partir dos anos de 1850, um momento de inflexão na história do país devido à proibição do tráfico internacional de escravos, o investimento na construção de estradas de ferro foi bastante significativo, registrando um progressivo aumento na extensão das linhas construídas. É de 1854 a construção da primeira estrada de ferro brasileira, que se deu no Rio de Janeiro por iniciativa do Barão de Mauá, a partir de investidores e investimento inglês. No ano seguinte, constituiu-se a Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, responsável pela construção da estrada de ferro do mesmo nome. Diferente da iniciativa de Mauá, essa estrada de ferro foi construída com capital nacional e a sua companhia se deu na Praça de Negócios do Rio de Janeiro. E é justamente aí que se insere o meu plano de trabalho, que também dá título a essa apresentação, que é a Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II, segundo escravidão, técnica e poder no desafio da Serra do Mar. Com a composição desse plano de trabalho, busco investigar a constituição da companhia em seu maior desafio, o de ultrapassar a imponente Serra do Mar e levar o trilho da corte ao Vale do Rio Paraíba do Sul, no apogeu da cultura cafeeira. E é através do prisma da segunda escravidão que busco compreender como esta instituição articulou técnica e poder no contexto da hegemonia saquarema. Também busco entender como se deu o processo de constituição da companhia e a ação dos seus dirigentes na construção de um caminho que buscava promover a cafeicultura e, ao mesmo tempo, legitimar e interiorizar o conjunto de regras e valores do Estado Imperial Brasileiro, que tinha na escravidão a solda que organizava a coerência entre modernidade, ordem e civilização. Assim, a Estrada de Ferro Dom Pedro II se constituiu no maior empreendimento ferroviário do século XIX. Desde o início das obras, em 1855, até a inauguração do primeiro trecho da Estrada de Ferro, em março de 1858, uma das principais questões que mobilizavam os engenheiros era a resolução sobre qual a melhor forma da linha ultrapassar as regiões serranas constantes da província do Rio de Janeiro. Os modos de enfrentar esse desafio se constituiu em uma das principais controvérsias técnico-científicas do Brasil oitocentista. As disputas e os conflitos tinham por base pareceres técnicos divergentes sobre a questão, o que colocou em lados opostos o engenheiro estadunidense Charles Garner e o engenheiro inglês Christopher Lane. O primeiro, o Garner, era o engenheiro em chefe da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II. Já o segundo, o inglês Christopher Lane, atuava na Casa Imperial
e havia trabalhado na construção da primeira seção da Estrada de Ferro. Bom, esse enfrentamento entre engenheiros estrangeiros teve por fiel da balança o parecer de um engenheiro brasileiro. É isso mesmo. Em 1858, o Marquês de Olinda solicitou ao capitão de engenheiros João Ernesto Viriato de Medeiros um parecer sobre o tema. Viriato de Medeiros era nascido em Sobral e havia se formado na Academia Militar. Ao longo do seu parecer, que foi publicado nas edições 163 e 165 do Correio Mercantil no ano de 1858, esse engenheiro foi amplamente favorável à proposta encaminhada pela diretoria da Estrada de Ferro, que tinha por base a construção de um grande túnel no meio da serra. Com a aprovação desses planos pelo governo imperial, foi aberta a concorrência e foi permitido a contratação de empreiteiros para aquela obra. As outras ferrovias, que foram contemporâneas à Estrada de Ferro Dom Pedro II, a exemplo da Santos Jundiaí, ou mesmo da Estrada de Ferro Cantagalo, tinham desafios semelhantes, qual fosse ultrapassar trechos de aclive e declive da Serra do Mar. Contudo, as soluções técnicas empregadas na construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II colocaram esse trecho da ferrovia no topo das mais complexas obras de engenharia já realizadas na América Latina no correr do século XIX. Eu agradeço ao CNPq e ao Museu de Astronomia e Ciências Afins pela oportunidade de participar dessa iniciativa investigativa e também à equipe que organiza essa sétima jornada virtual. Muito obrigado.